Hoje, mais do que especial, a série se torna prática, porque o Brasil vai estrear. Então, qual é o nome da série? Virando o jogo, mudando a história. Pode voltar lá para o versículo. Virando o jogo e mudando a história. A gente conversou um pouco nesses 2 últimos domingos, o quanto é fácil olhar para a vida de alguém e ver a marca de problemas do passado. Pô, essa pessoa aí, caramba, sempre o mesmo erro, sempre tomando de goleada nessa área da vida dela. Mas quando a gente olha para a nossa vida, às vezes a gente tem dificuldade de perceber. E todos nós temos áreas nas nossas vidas que a gente tem dificuldade de avançar. E a ideia é que a gente, ao longo dessa série, possa deixar Deus nos conduzir. Como a gente falou no início do culto, aprender a seguir em frente. Não somos definidos pelos erros do passado, pelas más escolhas, pelos imprevistos. Podemos seguir adiante. Também precisamos aprender que não é só seguir. A gente precisa se preparar para a vida. A vida traz sempre novos desafios e eu preciso buscar ao Senhor, crescer nele. A gente busca conhecer tantas coisas para se aprimorar. Você vai fazer uma prova, vai fazer um concurso, você estuda. Mas a gente esquece que a gente também precisa, entre aspas, estudar para a vida. Preparar o nosso coração, amadurecer, deixar ser conduzido pelo Senhor. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o jogo cadenciado. Antes de ler o texto, eu quero explicar exatamente o que a gente quer dizer com isso. Semana passada a gente falou da concentração, que é o momento de parar para se preparar para o jogo real. A gente entende que isso são os exercícios, as práticas espirituais que nos ajudam a nos fortalecer. E o que significa o jogo cadenciado? Tem que explicar um pouco para o dicionário de futebol para a gente trazer para a nossa vida. Jogo cadenciado é quando o time decide diminuir o ritmo, ou pelo menos manter um ritmo mais lento na partida. Normalmente, quando começa o jogo, a estratégia principal é correr. É botar o time adversário para perto do gol dele, você ir o mais rápido possível. Mas, em alguns momentos do jogo, principalmente quando o time adversário está querendo fazer você correr, você tem que segurar o ritmo. Você tem que ir mais devagar, tocar mais para o lado, preparar a jogada, pensar mais, elaborar um pouco melhor. E em vez de correr logo, em vez de tentar uma chance que vai ser desperdiçada, gastar o tempo. E aí a gente pensa um pouco sobre a nossa vida. Como é que é a nossa vida? Lenta, devagar, sempre meditativa, super lenta, só que não. A gente está sempre correndo. As crianças atrasadas para a escola, a gente atrasado para o emprego, quem não tem emprego correndo para alguma outra coisa. Não importa qual é a sua idade e qual a sua condição. Você está correndo. Eu vi aqui na minha bola de cristal. Não precisa ter bola de cristal para saber que todos nós vivemos um ritmo de vida que nos esmaga, qual a gente não dá conta. A maior verdade sobre a nossa vida tem coisa demais. Tem mais coisa do que a gente pode suportar. E isso, obviamente, apesar de ser óbvio, a gente parece não perceber, isso vai nos levar a crises. Isso vai nos levar à estafa. Isso vai nos levar ao momento que a gente não dá conta. E aí a gente entrega o jogo. A gente desiste de tudo. A gente deixa áreas completamente abandonadas na nossa vida. E a gente vai falar um pouco sobre os 10 mandamentos agora. Vamos abrir lá? 5. Eu vou ler do 12 ao 15 para a gente começar a pensar. Diz assim o texto. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem teu jumento, nem o animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito,
e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Se você já está aqui há algum tempo, certamente você já me ouviu falando sobre o sábado. Só para fazer um esclarecimento, o sábado, aqui traduzido pela palavra sábado, é a palavra Shabá, que significa, na sua origem, parar, cessar um trabalho. E não necessariamente é o nosso sábado. Por exemplo, vou só pensar rápido com você. O sábado era o 7º dia da semana. Qual é o nosso 7º dia da semana? É o sábado. Mas é mesmo. Quem é que fala? A gente tem que forçar as crianças para entender que o domingo é o primeiro dia. Porque, na verdade, o primeiro dia é segunda. Porque, naturalmente, o último dia você só descansa depois de ter trabalhado. Domingo é o primeiro dia da semana. Na prática, é o nosso 7º dia. Só para a gente pensar um pouco. E a ideia também é que esse seja um dia para você parar, para você santificar o dia. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas basicamente para parar e descansar. Também a gente faz isso no domingo. Embora algumas pessoas cada vez mais trabalhem no domingo, via de regra, domingo é o dia do descanso. E até quem trabalha, se eu não me engano, tem uma lei que você não pode trabalhar todos os domingos. Acho que é isso, né? Tem, não tem, enfim. Eu acho que você tem que ter pelo menos um domingo por mês. Até quem trabalha no domingo. Só para você, sempre que a gente falar de Shabá, ou até a Bíblia falar de sábado, ela está falando de um dia de descanso. Para nós, esse dia de descanso é domingo, culturalmente, mas também porque essa mudança não foi uma decisão da igreja, uma decisão nossa. Foi que a partir de Cristo, esse passou a ser o dia de descanso dos apóstolos, do próprio Cristo. Foi o dia foi sendo mudado do Shabá judaico, do sábado judaico, para o domingo cristão. É tema isso daria um outro sermão, tá? Então não vou ficar muito tempo aqui, mas só para a gente começar a conversa pensando um pouquinho até, se você for, quem estudou um pouquinho em inglês, eles não têm o sábado. Eles têm o quê? É o dia de Saturno para eles. É o dia de Saturno. Então não existe a palavra sábado, que tem essa origem, só para a gente ter alguns pensamentos mais lógicos e tentar encaixar tudo isso. Então você já sabe. Por que a gente não leva tão a sério esse mandamento? Eu quero fazer algumas perguntas para você meditar sobre isso. Esse mandamento serve ainda para os nossos dias? Isso para a igreja cristã, era uma coisa judaica. Eu fiquei aqui, eu falei assim, gente, vou passar rapidinho nos 10 mandamentos para fazer você pensar. O 10º mandamento é uma lista longa, lá no verso 21 do capítulo 5 também, para você não cobiçar outras coisas. Olha, não cobiça a mulher do próximo, o jumento, a casa, o que ele tem. Contente-se com o que você tem. Esse é um mandamento válido ainda, ou a gente aboliu ele? Vale ainda, né? Beleza. Vamos para o próximo, subindo de trás para frente. Não dirás falsos testemunhos do teu próximo. Embora a gente conte mentirinhas, embora haja a mentira aceita socialmente, a gente ainda acredita que é pecado, né? Ninguém tem dúvida disso. Isso tem que ser feito ainda, né? Beleza. Não furtarás. Gente, não se fala nem mais nada sobre isso. Porque é tão lógico que não se deve furtar, não tem nem muito o que dizer. Não adulterarás. O casamento é sagrado, o quanto a gente precisa levar a sério a união, a promessa diante do Senhor. Não matarás. Preciso dizer que ainda é um mandamento? Também não. Honra teu pai e a tua mãe. Também está ficando difícil, hein? Esse aqui está quase saindo da lista. Mas a gente ainda acredita que precisa honrar pai e mãe, respeitá-los. O que a gente leu, no sábado, o Shabá é o 4º, então vou pular ele. 3º mandamento, não tomar o seu santo nome em vão. Esse também é deixado um pouquinho de lado, mas basicamente é você levar a sério Deus, respeitar. Quando você falar das coisas sagradas, isso precisa ter um peso de temor no seu coração. A gente também entende que é algo a ser feito hoje. 2º mandamento,
É um mandamento longo, com mais de 2, acho que são 3 versículos. Não farás para ti imagem de escultura. Beleza. Alguém faz imagem aí? Não, né? A gente entende que ainda é pecado. Ó, tu vai ter que ir no conselho, hein, Gabriel? Tá fazendo imagem. Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Também a gente entende. Por que de todos esses mandamentos, a gente acha que todos eles ainda são válidos, e quando a gente vai falar do Shabá, a gente acha que não é? Você não precisa responder, não. Pense sobre isso. Pense o quanto a gente considera, e de maneira às vezes até prática e social, a maioria desses mandamentos, se não todos, mas justamente quando a gente chega no Shabá, a gente fala assim, não, será? Será que isso precisa ser feito ainda hoje? Na caminhada, tem alguns motivos históricos. O que aconteceu? Os judeus levavam isso muito a sério. No Antigo Testamento, se você for analisar, Deus chega a punir com morte a quebra do Shabá. E com todo esse peso, os judeus religiosos, especialmente na época de Jesus, a gente vê isso de maneira mais clara, eles começaram a exagerar. Então o Shabá, que era um presente para o homem, desde a criação, Deus descansou no 7º dia para nos dar o exemplo. E aí vem, quando Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito, ele fala, olha, vocês eram escravos, trabalhavam todos os dias, mas agora eu vou dar um dia para vocês. E aí os profetas do Antigo Testamento acusando o povo, olha, preste atenção, vocês são culpados, vocês não estão guardando esse dia. É só para você perceber que ao longo de todo o Antigo Testamento, esse é um assunto recorrente, tratado de maneira muito séria. E aí Jesus, se você for ler com calma, ele não destrói a guarda do sábado, ele não anula a guarda do Shabá, mas ele muda ela. Ele começa a acusar os líderes judeus de guardar esse dia de maneira errada, porque eles começaram a encher o Shabá de regras, de preceitos, de acusações, e era um dia pesado. Não um dia de descanso, um dia de regozijo, um dia para se aproveitar. E aí Jesus acusa que Deus criou o Shabá para o homem, e não o homem para o Shabá. Ou seja, eles tinham invertido a ordem. E a gente começou a ser escravo de uma lei que nos oprimia. A gente, que eu digo, o povo daquela época que queria de fato seguir a Jesus, seguir a Deus. E aí Jesus fala, não, peraí, vamos aprofundar o nosso conhecimento sobre isso. A nossa obediência não tem a ver com medo. A nossa obediência não tem a ver com ser oprimido, ser obrigado a fazer, mas ela precisa ser uma obediência graciosa. E aí eu queria dar uma passada nesses versículos que a gente leu, só para a gente entender o que de fato seria esse Shabá. O que Deus está querendo dizer para a gente? O verso 12 diz o seguinte, guarda o dia de sábado para o santificar como te ordenou o Senhor teu Deus. Bom, em cima disso que a gente está falando, o Shabá é um dia de descanso. Se eu perguntar assim, olha, gente, quem hoje quer um tempo para descansar? Eu vou te dar, sei lá, uma semana liberado do trabalho, vou te dar talvez uma semana liberado das tarefas domésticas, eu vou te dar uma semana livre daqueles problemas que você tem que enfrentar, seja num negócio que você dirige, seja na sua vizinhança, seja, enfim, Quem é que não quer? Todo mundo quer. Todo mundo quer dias livres. E Deus olha para a gente e fala, eu vou dar para você um dia livre. É óbvio que, no momento que Deus fala isso, não tem todo o peso de uma sociedade que lutaria contra isso naquele tempo. Hoje, por exemplo, tem pessoas que trabalham no domingo e não têm a decisão, a possibilidade de não trabalhar. Se elas não trabalharem, elas nem sequer vão poder comer. Trabalhar no domingo é pecado, pastor? É ou não é? O que vocês acham?
A gente sempre está com a nossa cabeça pensando nisso, nessa lista de pode e não pode, já reparou? A gente quer saber o que é pecado e o que não é. O que eu estou liberado para fazer, o que eu não estou. E o sábado, o Shabá, não é sobre isso. Não é sobre uma lista de pode e não pode. É sobre um presente. É sobre receber algo que Deus quer te dar. É óbvio que se você é obrigado a trabalhar durante o domingo, que é o Shabá para a gente, não é necessariamente um pecado. Mas Deus te conduz a ansiar e dentro das suas possibilidades, uma vida em que você não precisa fazer isso. Então é óbvio que não é pecado, mas Deus te chama a se mover em direção a. Deus te chama a aproveitar. A proposta em Deuteronômio 5, verso 12, é que a gente guarde esse dia para santificar ele. O que significa santificar um dia? O que significa você pegar um dia e tornar ele santo? O que vocês acham? Você passar o dia inteiro jejuando e orando e não pecar naquele dia. É um dia para que você possa pensar nas coisas de Deus. Se você passa 6 dias na semana correndo sem parar, preocupado com um monte de coisas, Deus fala, olha, nesse dia, pensa um pouquinho mais em mim. Dedica o tempo livre a mim. E hoje vai ter jogo do Brasil, eu não posso ver, que é um dia santo. Mais uma vez, o nosso coração e mente legalistas lutam contra isso ou abraçam isso, dependendo de como é a tua caminhada na vida. Mas, mais uma vez, não é sobre isso. Eu posso ver o jogo do Brasil? Eu acredito que sim. Mas você pode ver jogo domingo todo? Não. E aí, assim, qual é a ideia? Que esse seja um dia para Deus. Um dia para você pegar leve. Por isso que é um dia para ser santo. Aí você pode argumentar comigo. Mas, pastor, Jesus veio e nos libertou. Todos os dias agora são santos. Aí eu falo assim, poxa, que bom se todos os dias fossem santos. Mas você, sinceramente, acha que com o teu apetite, com o pecado que está entranhado nos nossos desejos e escolhas, você consegue fazer de todos os seus dias santo? Isso, fazer um dia já é uma grande dificuldade. Quando você fala assim, todos os dias são santos para mim. Basicamente o que você está dizendo, olha, nenhum é. Eu vou tratar todos os dias de qualquer maneira. Mais uma vez, nós não estamos falando de trabalho para ganhar a salvação ou um trabalho para ganhar o favor de Deus. A gente está falando de um presente que Deus nos deu, de uma direção que molda a nossa vida para melhor, para mais próximo dele. Então, fazer de um dia na semana um dia santo significa aproveitar esse dia para aprender mais de Deus. Eu acho que, como a gente tem, por exemplo, dificuldade de vir à igreja para estar com os nossos irmãos. Olha só quantas dificuldades surgem, dificuldades reais, irmãos. Não estou levantando acusações, não, mas às vezes são dificuldades reais, doenças, problemas sérios, greve de caminhoneiro, greve de ônibus. Ontem eu estava lendo um post de um pastor americano que está aqui no Brasil já há um tempo, plantando uma igreja, e ele falou assim, gente, eu adoro a aventura de plantar uma igreja no Brasil, porque eu não sei, a aventura de saber se, de fato, o meu culto dominical vai acontecer, porque é greve de ônibus, é greve de não sei o quê, e jogo do Brasil, ninguém vai. Se o jogo fosse agora, talvez tivesse metade da audiência. Aqui não, em outras igrejas, tá? Aqui todo mundo viria, por favor. Mas eu falei assim, cara, é um cara de outra cultura percebendo a nossa. O domingo para a gente é muito maleável, qualquer coisa é um problema, e às vezes de fato é um problema, mas quanto o meu esforço realmente considero o domingo como algo apreciável, como o tempo para estar com Deus, e várias coisas vão se conectando com isso. Muito disso tem a ver com a alegria de estar em comunidade, com a percepção de crescer junto com outras pessoas e ajudar outras pessoas a crescer com a minha vida.
Saber que estar sozinho em casa, eu posso aprender da Bíblia e eu posso me edificar, mas não é a mesma coisa que estar aqui. Por isso que esse dia é santo, porque todos nós marcamos. Olha, gente, é quando a gente vai se encontrar. É quando a gente vai ter o prazer da nossa companhia, de adorar a Deus como um só povo. Eu estava ouvindo esses dias, não sei se é atual, se não é porque não tem data, um pastor da Coreia que veio aqui. A gente sabe que a Coreia é do Sul, né? Não do Norte. É um país em plena expansão, o evangelho, mega igrejas. E aí ele veio aqui no Brasil, se escandalizou. Aí ele passou um sabão, né? Falou assim, gente, eu estou escandalizado porque o brasileiro não tem temor a Deus. Vocês entram e saem do culto, vocês bebem água, vocês vão ao banheiro, vocês conversam. Tem um aspecto cultural, óbvio que tem, porque imagina como deve ser o culto na Coreia, né? Eu queria pregar lá, um silêncio, assim, todo mundo prestando atenção em você. Ele fala, pô, vim não sei da onde, Indonésia, foram 5 horas de culto, ninguém se levantou para ir no banheiro. Tem o lado cultural, mas sempre vão ter coisas para a gente aprender. Entender o quanto esse momento pode ser importante, principalmente se eu vivo ele. Se eu venho correndo, já chego atrasado, sento, e aí tô olhando a hora, já saio correndo, eu vou aproveitar esse momento? Vai ser mais um, e para vir ou faltar, tanto faz. Mas se eu venho mais cedo, converso com o irmão que chegou mais cedo, oro junto com ele, tenho tempo para fechar os olhos no meio desse movimento, sinto a presença de Deus, e quando acaba o culto eu posso ter a ansiedade, a boa expectativa de poder conversar com mais pessoas, orar com elas, saber da vida delas. Esse se torna um momento especial. Isso é santificar o dia. Saber que a gente não... E principalmente a Casa Verde, irmãos, o que a gente propôs? E foi difícil no início. Olha, a gente vai ter um culto de manhã, porque a gente entende que você precisa vir a um culto. O restante do dia você usa como quiser. Você precisa ter a maturidade e a sabedoria de usá-lo para descansar, de usá-lo para, se possível, estar com a sua família e com outras pessoas que creem em Deus, para que esse seja um dia que Deus continue falando com você, mesmo não estando na igreja. Percebe essas coisas? Deus nos chama a nos regozijar, a nos alegrar. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Eu acho que essa última parte, para mim, tem sido importante nos últimos momentos, nos últimos tempos. Deus ordenou isso. Não é um conselho, não é uma dica, é uma ordem. Poxa, pastor, mas aí ficou pesado. Você não falou que os fariseus é que mudaram o sábado e a gente começou a viver o sábado como uma ordenança, um dia pesado, agora você voltou a falar de ordem. E eu pensei muito sobre isso. Eu ainda preciso considerar isso como uma ordem. Mas por quê? Porque eu penso muito nos meus filhos. Chega a hora de dormir, eles estão arrasados. Mas assim, eles não querem dormir. Eu tenho que ordená-los. Falar, vai dormir, porque amanhã o dia vai ser de diversão, de alegria, ou de escola, ou de compromisso. Você precisa descansar. Se eu deixar, eles vão embora. Brincam, tal. No dia seguinte não consegue acordar, acorda mal, chorando, pesado. Todo mundo que é pai e mãe sabe disso. Ou até tio também, né? Mas assim, e aí quando a gente vai para Deus, a gente chegou no momento, irmãos, que a gente vive um Deus que é um Deus muito legal. É um Deus que abençoa a gente, que derrama graça, que é o Deus de graça. Mas a gente tirou todas as ordens que de fato existem, estão lá. Deus também nos ordena. E essa é uma ordem de Deus. Expressa claramente. Deus ordenou que esse fosse um dia guardado, um dia diferenciado, um dia especial. Versos 13 e 14, ele vai falar: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho. E, gente, isso aqui eu acho sensacional. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha. As crianças, se o papai e a mamãe mandar arrumar o quarto, não pode no domingo.
Só o Samuel e a Sara que podem. Nem estrangeiro nas tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Primeiro arrumar quarto não é trabalho, tá? Só pra gente... É só uma piada. Presta atenção. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Eu descobri uma coisa minha, prática. Eu normalmente ficava o tempo todo trabalhando. E uma coisa, as pessoas falam assim, pastor, a vida é mole. Mas o simples fato de você não ter um horário que o teu trabalho comece e termine, eu posso dizer que 90% dos pastores acabam não tendo um tempo de parar de trabalhar. Não tendo um tempo em que você vai cessar o trabalho. Então eu notei que, por exemplo, eu começava de manhã, emendava à tarde, telefone, mensagem, produção de mensagens, de estudos, e aí simplesmente à noite eu não tinha terminado e ficava. E ficava. E no outro dia isso se repetia, e no outro dia se repetia, e assim ia. Até que eu comecei a entender um pouco sobre essas coisas, eu falei, não, peraí, eu tenho que parar. Mas não acabou todo o trabalho, mas eu tenho que parar. E aí você começa a perceber que quando você define o seu horário de trabalho, quando você disparou, você coloca limites, você se torna mais eficiente. Porque você vai fazer aquilo que realmente você precisa fazer. Não que as outras coisas não sejam importantes. Eu já falei esse exemplo aqui, mas para mim é muito forte. Você acha que Deus não tinha mais coisas para fazer na criação? Você vai pensar assim, poxa, de repente ele podia inventar mais um pássaro, mais um tipo de flor, um animal diferenciado. Se você der um papel, um lápis para uma criança, ele vai te dar um monte de criações que Deus poderia ter feito. Mas ele falou, não, parou. E tudo que eu fiz é bom. E a gente precisa parar também. Eu estou cansado de ouvir toda hora pessoas chegando a mim e falando, pastor, poxa, domingo foi pesado porque eu não consegui arrumar a casa. E aí, no domingo, eu fui arrumar. Olha, eu tinha um trabalho para entregar e eu não consegui domingo, fui lá fazer. E o meu coração não dói mas não da maneira de quem olha para a pessoa e fala assim, pecador, você vai ver, Deus vai pesar a tua mão. Não, meu coração dói ao perceber que a gente não consegue parar para descansar. E eu sei, porque eu vivo essa questão doméstica com crianças, com filhos também, que, por exemplo, uma mãe... Gente, o trabalho de casa não para, por exemplo. E normalmente, graças a Deus, muito tem se mudado, mas a mulher acaba tendo ainda uma jornada dupla. Trabalha fora e dentro. E acaba, por mais que o homem ajude, o peso sobra mais para ela, de resolver todas as questões. E não para, e o estresse não é só de obrigações externas, mas internas, e o nosso coração fica estraçalhado com isso tudo. E é difícil para a gente descansar. Eu acho legal dessa explicação, porque Deus fala assim, olha, você vai descansar, mas o descanso não é só teu, não. Isso é muito sério. Fala assim, hoje é domingo, eu vou descansar, eu vou almoçar no shopping. Não criticando ninguém, você é livre para o que quiser da sua vida, mas o que Deus está falando, olha, não vale. Se para não trabalhar, você tem que botar outro para trabalhar. Se para não fazer alguma coisa, você tem que botar... Eu, por exemplo, eu percebi que eu sempre abastecia o meu carro no domingo. Por puro comodismo. Eu falei assim, cara, eu vou parar de fazer isso, que eu estou dizendo para o dono do posto, cara, bota alguém aqui trabalhando no domingo, porque é quando eu vou vir. Quando eu vou lá e como e faço, estou dizendo, mesmo que o seu empregado queira fazer desse dia santo, eu vou estar aqui. Por favor, continue mantendo o seu empregado aqui. É algo que a gente tem poder de fazer. É radical demais? Talvez. Mas é o que eu consigo ler quando eu olho para a Bíblia e falo, está escrito. Deus fala, não é só você parar, mas é também fazer outros pararem. Você pode comprar comida no dia anterior, você pode ter outras alternativas, enfim. Eu creio que a gente não precisa fazer caça às bruxas, nem levantar o dedo para ninguém. Nós temos a maturidade, a liberdade em Cristo de, no tempo certo, entender coisas. Então eu estou falando isso tudo
porque eu quero apontar direções para vocês e para mim também. Eu entendo claramente que você não vai, do dia para a noite, mudar toda a sua vida. Mas para mim, eu mudo quando eu vejo, cara, Deus está falando isso. Eu vou começar a moldar a minha vida nessa direção. Verso 15, o último versículo que a gente leu diz: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Mais uma vez, Deus lembrando que ordenou. Por quê? Porque tu era servo, cara, tu era escravo. Você não tinha esse direito, eu estou te obrigando a ter um favor. Percebe a direção do que Deus está fazendo? Não é uma imposição tirânica, mas é uma declaração amorosa de um Deus que quer cuidar da gente. O Shabá é isso. É quando Deus fala, cara, eu tenho que cuidar de você. Você precisa parar com isso, você precisa me ouvir, porque o teu coração e mente não aguentam esse ritmo. E aí, eu vejo claramente, Deus fala que o domingo é o momento de você lembrar que você foi servo na terra do Egito. E eu penso o quanto o domingo é o tempo para a gente lembrar disso, da nossa escravidão. E, às vezes, não só lembrar, mas perceber que ranços dessa escravidão ainda estão no nosso coração. Esse anseio de provar que a gente pode, que a gente é merecedor, que a gente faz bem, que a nossa casa é isso e aquilo. Todo o trabalho tem a ver com a escravidão que a gente tem a outras coisas. A escravidão ao dinheiro, a escravidão ao orgulho, a escravidão a tantas coisas. Quando você quebra essa escravidão, você consegue ficar livre no domingo. Você consegue colocar o teu coração em Deus. E aí, assim, mais uma vez, a gente fala dessa percepção do time, né? A gente está aproveitando a Copa do Mundo. Nem sempre quando um time decide cadenciar o jogo, tornar o jogo mais lento, o outro time vai aceitar. Não quer dizer que o outro time, olha, eles vão jogar mais devagar, vamos também. Às vezes é uma luta ferrenha para ver quem dita o ritmo do jogo. E aí é preciso ter muita atenção, foco e determinação, e óbvio, qualidade, no caso do time, para você impor o seu ritmo. O que eu estou querendo dizer o mundo não vai aceitar facilmente você falar, não, eu quero ter um ritmo mais lento de vida. E isso não vai entrar facilmente no teu coração, porque o teu coração está impresso com as marcas do pecado. E aí a gente precisa ansiar, desejar mudar. E aí a pergunta, né? Por que a gente insiste em talvez, eu acho que eu posso dizer que esse é um dos 10 mandamentos o mais negligenciado. Eu fico pensando, né? Imagina, se você vai fazer assim, olha, faz uma lista aí, sei lá, de 10 comidas que você mais gosta, de 10 pessoas que você mais gosta, de 10 lugares que você mais gosta. Esses 10 vão ser especiais, né? Embora 10 ainda seja um número estendido, mas é como se perguntassem para Deus, Deus, de 10 coisas que eu tenho que fazer, de todas as coisas que eu tenho que fazer, fala 10 aí. Que essas 10 eu não vou deixar de fazer. E das 10, Deus escolheu que uma delas seria o nosso descanso. Eu não sei o quanto isso mexe com você, comigo mexe. Cara, dos 10 mandamentos que Deus quer me mostrar que é importante para a minha vida, Ele fala, um é você parar. Cara, que Deus de amor é esse? Que Deus sensacional ao ponto de colocar uma ordem que basicamente diz respeito a mim, ao meu coração, ao meu ritmo. Eu li uma frase, eu estava lendo um livro essa semana, a frase diz o seguinte, quase tudo volta a funcionar quando você desliga por alguns minutos. Até mesmo você. Não é assim, quando o telefone trava, quando a TV dá ruim, videogame, seja lá o que for, o que você faz? Dedão no desliga. Espera um pouquinho, técnico formado na França, né? Na Alemanha, tu vai lá. Primeira regra, desliga. E quando liga, mágica. Volta a funcionar como se nada tivesse acontecido. E a verdade é que essa
esse princípio que a gente usa para os eletrodomésticos serve também para a gente. Talvez muito das nossas crises, e eu falo talvez só para a gente pensar, porque para mim é certeza, muito da nossa estagnação e muito das lutas que a gente não consegue vencer tem a ver com o fato da gente não conseguir parar, não conseguir se desligar, não conseguir aceitar uma ordem, uma condução de Deus que fala, olha, cara, foi demais, para. Como anda a sua vida? Qual foi a última vez que você parou para respirar tranquilamente, não tendo um compromisso num dia, podendo parar para ouvir Deus de olhos fechados? Aí, lá no fundo, se ouve uma criança brigando com a outra, se ouve alguma coisa quebrando. A gente está sempre com esses urgentes chamando a gente. Mas a gente precisa criar o ambiente onde isso vai ser possível. Não é à toa que a gente anda doente e mortalmente cansado, esgotado, frustrado, porque a gente corre sem nunca chegar ao final. Não é assim que a gente faz? A gente corre sem nunca chegar ao final. E a gente ainda assim não consegue parar. Eu quero deixar claro, irmãos, que cumprir o Shabá, como a gente está falando, eu entendo que é algo radical e extremamente difícil. Por isso, ao perceber isso, eu acho que a gente não vai mudar nada se eu não comprar essa briga. Se eu não aceitar no fundo do meu coração que, primeiro, é algo que vem de Deus e que, segundo, é algo para mim. E para mim é essa junção de ordem com graça que só Deus pode fazer, que nos alcança de maneira diferenciada. Mas eu quero também que você perceba que o Shabá está no centro da nossa espiritualidade. Pode parecer que não. Pode parecer que é só um detalhe, um mero acessório. Mas pensa que Deus falou para a gente que nós deveríamos ser a sua imagem e semelhança. Pensa que Deus quer que a gente reflita quem Ele é e que o pecado deturpou isso. E que a primeira coisa que Deus faz logo depois de criar o mundo é parar, é descansar. E constantemente nos lembrar o quanto isso é importante. O nosso estilo de vida desobedece a Deus constantemente. A correria faz a gente se afastar de Deus a cada dia. Faz a gente não ter tempo para Ele. E aí, para mim, eu estou convencido que a gente só vai começar a se mover em direção a isso quando de fato a gente entender que isso é uma ordem. Você não tem a opção de fazer ou não fazer. Claro, você tem a opção de desobedecer. Mas entendendo que você está abrindo mão da graça de Deus. Abrindo mão de viver o melhor do Senhor. Deus ama a gente pelo que a gente é, não pelo que a gente faz. Então, se a gente quer viver de maneira adequada o cristianismo e ser como Cristo foi, e como Cristo de fato é, a gente não pode abrir mão de parar, de descansar, de se alegrar e viver esse dia diferenciado. Para a gente ter um resumo, como é que eu vivo esse dia? De maneira simples, é dizer não para a montoeira de atividade que você tem. Experimenta começar. Eu sei que você não vai conseguir parar um dia inteiro do dia para a noite. Por isso que esse é um movimento. Mas experimenta levar a sério isso. E diante da decisão de fazer algo no domingo, decida não fazer. Vá decidindo não marcar as coisas que pesam, que te oprimem no domingo. Não usar o dia as horas que você jogou fora durante a semana para serem compensadas no domingo. Começa com decisões nossas. E essas decisões precisam ir se prolongando. Eu estava lendo uma história que eu achei tão legal, uma ilustração. Fala-se que no Canadá
chega uma época do inverno em que as nevascas são muito rigorosas, especialmente as pessoas que vivem mais afastadas da cidade, pessoal do campo, eles tomaram uma decisão, mudaram para a segurança deles. Sempre quando chegava o inverno, eles amarravam uma corda na porta dos fundos de casa até o celeiro. Por quê? Porque sempre quando vinham as nevascas, elas vinham muito rápido e tão intensa, que você, em 2 minutos, 5 minutos, já não enxergava nada. E começou a acontecer de muitas pessoas morrerem no quintal da sua fazenda, andando em círculo, procurando de volta o caminho para a porta. E a corda era exatamente aquilo que salvava eles, que os conduzia quando eles não estavam vendo nada. E eu fiquei pensando um pouco sobre a nossa vida. Quantas nevascas não vêm de repente? Quantos problemas caem sobre a nossa cabeça e a gente de fato não consegue ver para onde ir? A gente começa a se perder no meio da caminhada e a nossa vida vai se afastando de Deus cada vez mais. Quem nunca foi apanhado por momentos em que o teu coração dispara? Parece que tudo vai ruir. Momentos de pânico, momentos de estresse, problemas às vezes que são pequenos, mas você nem sabe por que o teu coração acelera. Parece que você quer desabar. Momentos que a gente está com o coração tão pesado que a gente só quer ficar em casa e dormir e não quer saber mais da vida. Essa tem sido uma constante da maioria de nós, irmãos. E isso tem a ver com o estilo de vida que a gente leva. E eu fiquei pensando sobre como Deus quer que o Shabá seja essa corda. Porque é o momento em que você vai respirar de novo. Você vai voltar de novo para a direção, para o seu lar. Vai encontrar novamente o Deus que te acolhe, te protege daquilo que te cerca e te ataca o tempo todo, todos os dias. Infelizmente, irmãos, hoje, entre tantas exigências na nossa vida, nosso trabalho, as nossas próprias emoções, a nossa vida está entre um lugar entre o cheio e o transbordante, né? A gente não consegue dar conta. E aí, quando a gente começa a falar de parar, eu ouço as pessoas pensando, falo assim, pastor, tá maluco? Como eu vou parar? Parar como? Ele não sabe das obrigações e das atividades que eu tenho, ele não sabe das coisas que eu tenho que dar conta. Mas, na verdade, a gente precisava entender que a loucura não é alguém falar para você parar. A loucura é você, apesar de estar morrendo todos os dias, ainda aceitar continuar vivendo esse ritmo. Percebe? A loucura não é alguém falar, olha, Deus mandou você parar. Você precisa, isso está te matando. A loucura é falar, eu sei, mas eu vou continuar. Porque eu acho que eu não tenho opção, porque eu acho que a minha vida é assim mesmo, porque eu acho. E eu percebo, irmãos, que existem radicalidades no Evangelho que nos confrontam e a gente deixa de lado. Essa é uma delas. É gritar para o mundo, olha, cara, domingo é de Deus. Não de uma maneira religiosa, de uma maneira fria e legalista, não. Mas de uma maneira graciosa. Um dia em que você para, em que você está com pessoas que você ama, em que você vai ter conversas sadias, que você vai aprender de Deus, que você vai ter o seu tempo para orar e ler a sua Bíblia. É um dia. Thomas Merton diz o seguinte, e pensa nisso, ele fala, quando estamos mais ocupados do que Deus requer, cometemos violência contra nós mesmos. Eu acho que todos nós sentimos os socos que a gente está contra a gente mesmo. Eu não sei o que você vai fazer a partir daqui, mas eu quero repetir que loucura é não entender a sabedoria dos conselhos amorosos de Deus. Loucura e radicalidade é aceitar que Deus quer te salvar de uma vida que te oprime e ainda assim você diz não. Isso é coisa do passado, é coisa do Antigo Testamento, não é coisa para os nossos dias. E eu quero dizer, irmãos, e confessando pecados, que nem sempre domingo é o meu dia de trabalho. Então, normalmente eu separo a segunda ou um sábado para estar
com a família, para ser esse dia em que eu não encosto em nada que se refira a trabalho para mim. Mas ainda para mim é difícil. Não estou dizendo que é algo que você vai fazer do dia para a noite. Mas todo dia, toda segunda ou sábado que eu paro para ter o meu Shabá, eu luto contra isso. E quando eu faço, eu mesmo sinto o meu coração piscando alerta. Olha, cara, você não deveria estar fazendo isso. E, obviamente, eu sinto a condição do meu corpo, o meu lado emocional, físico, se cansando quando as semanas vão passando e eu não respeitei o ritmo que Deus colocou para mim. E eu sei que certamente você vai sentir o oposto. Se você começar a parar, você vai começar a encontrar novo fôlego. Estar na igreja não é uma obrigação legalista, é um convite gracioso. Estar com Deus também não é uma obrigação legalista, é um convite da graça de Deus. Faça disso algo que faz parte da sua vida. Pare a correria, a loucura desse mundo. Não aceite o jogo corrido que os times adversários te impõem. Viva um jogo cadenciado, devagar, no ritmo que Deus coloca na sua vida. Aprenda a parar. Obviamente, o desafio não podia ser outro. Santifique o dia de domingo para você. Faça desse dia um dia de compromisso com Deus, para ser um dia santo. E como é que eu guardo o domingo, pastor? São duas coisas básicas e simples, sem ordens e sem preceitos. É um dia de descanso e é um dia para estar com Deus. Você não vai estar com Deus 24 horas por dia, mas você pode estar se alegrando e descansando e sentindo Deus junto com você. Mas você também não pode só descansar nesse dia, porque esse também é um dia santo. Mas por que ele deve ser um dia santo? Eu acho que isso é importante a gente falar. Por que tem que ser um dia santo? Por que não podia ser só um dia de descanso? Por que tem que colocar, ir à igreja, ler a Bíblia, orar no meio de um dia de descanso? A explicação é mais simples do que a gente quer aceitar. Porque você jamais vai descansar sem Deus. Você jamais vai ter alívio para as suas coisas sem Deus. Deus é o teu verdadeiro descanso. E é um treinamento, Hebreus vai falar, é um treinamento para os dias que virão. E eu espero que você aceite esse desafio, por mais louco que ele pareça, de domingo ser esse dia de parar. Se você tem obrigações que você faz no domingo, se você separa o domingo para qualquer outra coisa, comece a cortar. Faça do estar com os seus irmãos um compromisso. Não abandone isso. E você vai ver o quanto o teu coração vai se renovar a cada dia.